Alô, meus amigos e amigas, estamos dando início a mais um programa Momentos de Luz, patrocinado pela Rádio Cruzeiro Universal. Para quem não me conhece, sou Cláudio José Miranda, um irmão antigo na doutrina, 36 anos de idade, que vem aqui usar esse espaço, esse tempo, para compartilhar revelações e insights recebidos nessa busca espiritual. Tanto revelações e insights recebidos tanto nos trabalhos de Daime como fora desse trabalho. No programa anterior, o tema foi regiões do mundo espiritual. Nesse programa falei das regiões celestiais, das regiões infernais, falei do mundo espiritual intermediário, onde a maioria das almas que desencarnam chegam primeiro, antes de se direcionarem para as regiões celestiais ou regiões infernais. Falei que a reencarnação não é uma regra obrigatória e geral para todos aqueles que desencarnam. E gostaria de acrescentar aqui uma informação sobre essa questão das regiões infernais. Essa região infernal é abastecida pelas emanações criadas pelas pessoas encarnadas aqui na Terra, pelas emanações negativas de pensamentos, palavras, sentimentos e ações negativas. São isso aí que alimenta a região infernal, regiões infernais. Podemos dizer que essas regiões, que a fornalha, né, do inferno é abastecido pelos encarnados aqui, que se deixam levar pelos sentimentos e emanações negativas. Isso também pode ser aplicado às regiões celestiais. Tudo, nossos pensamentos, emoções, palavras e ações, pela lei da vibração, da afinidade e da sintonia, nós nos ligamos vibratoriamente a seres de luz e as regiões celestiais e a seres das trevas e as regiões infernais. Portanto, muita atenção a tudo aquilo que emitimos, que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Como diz o hino do Padrinho, eu te dei uma casa para tu escolher aqueles que você quer deixar entrar. Então, portanto, muita atenção e vigilância a tudo aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. O tema de hoje é entidades do mundo espiritual. De certa forma, é um prolongamento do programa anterior, que eu falei de regiões, agora eu vou falar de entidades. Principalmente, temos entidades de luz, que basicamente são de dois tipos. Os anjos originários, aqueles que não caíram junto com Lúcifer, e que continuaram sempre anjos, e aqueles desencarnados que, por seu merecimento e trabalho interior, ganharam o direito de se tornarem anjos também, nos ajudando do outro lado, aqui nós que estamos aqui na Terra. Temos as entidades trevosas, da qual temos os demônios originais, aqueles que permaneceram junto com Lúcifer, tentando atrapalhar o nosso caminho aqui, nos desviar do nosso caminho evolutivo aqui. Isso é só uma parte desses demônios originais que ficaram nessas regiões infernais, atrapalhando o nosso caminho. A maior parte dessas entidades que caíram com Lúcifer passaram a participar de um processo de regeneração através de encarnações e de passagens pelo mundo espiritual intermediário. Podemos dizer que o mundo material mesmo foi criado para dar oportunidade a essas entidades. Podemos dizer que a maioria das entidades encarnadas aqui no mundo material, nessa terra e em outras terras, são essas entidades que caíram com Lúcifer, que ganharam oportunidade, através desse longo processo de evolução, que começa no Big Bang e vai até o dia de hoje, ganhar a oportunidade de voltar ao Criador. Podemos dizer, inclusive, que todo o universo material faz parte desse grande filho pródigo cósmico, que
passa por esse processo de retorno à casa do Pai. Tá? Então que essa percepção possa nos ajudar a cumprir melhor a nossa missão aqui, que é o quê? De conseguir o segundo nascimento, ou renascimento, ou iluminação, para não ter mais que reencarnar, e quando desencarnarmos podemos nos juntar a essa grande fraternidade branca de anjos, de seres de luz, né, que nos ajuda do outro lado aqui na nossa missão. Existem as entidades que estão em processo de evolução e de cura, que a maioria delas habitam esse reino espiritual intermediário. Dentro dessas entidades tem os espíritos familiares, os espíritos que têm afinidade espiritual conosco, tem espíritos doentios, os sofredores ou perdidos, os chamados encostos, né, que exatamente pela nossa vibração, né, e falhas, né, ignorância, nós deixamos nos aproximar, tá, que atrapalha a nossa vida, mas ao mesmo tempo são uma oportunidade para nós também, ao conseguirmos a nossa cura, nós também iluminarmos e ajudarmos essas entidades que estão abertas à cura e poderão ser ajudadas por nós. Entre essas entidades negativas, né, podemos citar os espíritos obsessores. Espíritos obsessores podem ser aqueles ligados ao sexo, muito proeminentes no mundo atual, onde a maioria das pessoas são obcecadas sexualmente, estimuladas por esse mundo de ilusão, que valoriza o consumo, o prazer sensorial acima de tudo, né? Tem as entidades ligadas a vícios e drogas, outras ligadas ao poder e outras ligadas à vingança. Tá? São os principais tipos de entidades obsessoras. Outras entidades do mundo, das entidades trevosas, são os magos negros, encarnados ou desencarnados, que tentam nos prejudicar, né? Nos influenciar negativamente, e os espíritos zombeteiros, tá? Que procuram criar confusão e de alguma forma também atrapalhar nossa evolução espiritual e os rituais espirituais, né, da qual nós participamos. Então, portanto, precisamos ter muita atenção para sabermos ter o discernimento de que tipo de entidade nós estamos deixando nos aproximar. Outro tipo de entidade que existe em outra dimensão espiritual, tá, são as entidades que podemos chamar de seres encantados, também conhecidos como elementais, ligados aos 4 elementos. São entidades que têm funções específicas, principalmente de zelar pela natureza, tá, em suas diversas dimensões. Por isso são geralmente classificados em 4 tipos de seres, cada uma ligada aos 4 elementos. Os elementais da terra, conhecidos como gnomos, os elementais da água, conhecidos como ondinas, os elementais do ar, conhecidos como sílfides, e os elementais do fogo, conhecidos como ígneos. Essas entidades podem ter uma função positiva ou negativa, se a gente não tiver o devido respeito por elas. Tá? Elas podem ser entidades também disciplinadoras. Tá? E, né, o Daime nos ajuda até tomar conhecimento dessas entidades. Muitas dessas entidades, elas são protetoras, né, das plantas sagradas, protetoras da ayahuasca, do Daime. Tá? E fazem parte dessa egrégora espiritual da nossa doutrina. Agora, um outro tema ligado a entidades espirituais são aquelas que diz respeito às entidades espirituais pessoais, aquelas que nos acompanham, que geralmente nos acompanham, podem nos acompanhar e geralmente nos acompanham. A primeira delas, né, que todos nós temos, é o nosso anjo da guarda pessoal. Todos nós, ao nascermos, ganhamos o anjo da guarda pessoal, que de forma sutil e invisível nos protege, nos ajuda com inspirações e tenta contrabalançar a ação das entidades negativas. Outro tipo de entidade angélica são os anjos da Cabala. Tá? Não sei se você conhece, mas a Cabala faz parte do misticismo judaico,
tá? É um estudo muito profundo, complexo e interessante. Tá? Segundo a Cabala, existem 72 anjos, tipos de anjos, que se a gente tiver acesso a uma tabela onde pelo dia e mês de nosso nascimento, podemos saber qual é o anjo cabalístico que nos protege. Tá? Existe o anjo positivo e o anjo negativo, que está ali ligado ou reforça nossas tendências negativas. Tá? Então é um estudo interessante que ajuda o nosso autoconhecimento da nossa alma. Para pessoas que estão num processo de busca espiritual, também existem os chamados mentores espirituais. Geralmente, todos nós, buscadores, temos um mentor ocidental, um mestre, um instrutor espiritual ocidental, e um mentor oriental também. Outra coisa, aqui as pessoas aqui que encarnaram aqui no continente americano também têm a ajuda de um índio, tá? Que nos ajuda, tá? No nosso caminho. Tá? Isso aí é trabalhado muito na Umbanda. Tá? Temos também, né, junto com a Umbanda, o nosso orixá. Né? Os orixás são essas entidades ligadas à natureza, tá? São forças da natureza, são ao mesmo tempo arquétipos universais, masculinos e femininos, que têm ligação com nossa personalidade. Tá? Então nós também, cada um de nós temos um orixá. Tá? Ogum, Oxóssi, Iemanjá, né? No caso feminino. Né? Então é importante a gente conhecer, e a Umbanda, né, nos ajuda a conhecer, tá? Os oráculos ligados à Umbanda, né, nos ajuda a conhecer essas entidades que nos acompanham, essas energias ou entidades que nos acompanham. Né, o jogo de Búzios é o oráculo específico da Umbanda, que ajuda a gente conhecer qual é o nosso orixá, assim como pais de santo, mães de santa, também tem essa capacidade de nos ajudar a descobrir qual é o nosso orixá. Existe também espíritos familiares, né? Pessoas por ligação familiar, né, se ligam a nós para nos ajudar, tá? Às vezes para nos prejudicar também. Existe também, ligado ao xamanismo, o nosso animal de poder. Tá? Todos nós temos um animal de poder, a maioria de nós não temos consciência desse animal, que ele fica adormecido, tá? Inativo. Quando nós conhecemos esse animal de poder, nós podemos então estabelecer uma ligação com esse animal. Tá? Esse animal tem a ver com a nossa personalidade, com a nossa alma. Tá? E nós passamos a alimentar esse animal com a nossa atenção, e esse animal então passa a ter um papel positivo na nossa vida. Existem certos xamãs que podem nos ajudar a descobrir qual é o nosso animal de poder. E existem também entidades ligadas à egrégora religiosa de qual nós participamos. No caso da nossa doutrina, né, temos principalmente, né, o mestre Neu, o padrinho Sebastião, outros padrinhos, madrinhos e pessoas da doutrina que desencarnaram, que do outro lado, né, nos ajudam a cumprir melhor a nossa missão na nossa doutrina, no caso da doutrina do Santo Daime, ou na religião, né, ou em outra religião que outras pessoas possam ter também. Tá? Agora, um outro tema interessante, que é como lidar com essas entidades na corrente do trabalho do Santo Daime. Tá? Podemos, durante o trabalho, podemos nos ligar a entidades luminosas que vêm nos ajudar, a entidades negativas que vêm tentar nos prejudicar, às vezes consegue, às vezes não, tá? E entidades doentes em busca de cura, né? Que podem nos atrapalhar se não estivermos preparados para isso, e que podem ser ajudadas por nós, tá? Se a gente realmente perceber o que está acontecendo. Se nós sentirmos, né, mais amor, mais clareza, mais energia, é porque nós atraímos entidades de luz, entidades luminosas.
Se ao contrário nós sentimos sono, cansaço, fome, mal-estar, medo, é porque de alguma forma nós atraímos entidades negativas ou em busca de cura. Tá? Essas entidades negativas não podem nos aproximar de nós durante o trabalho por brechas que abrimos, falta de atenção, né, em relação ao inário, em relação aos nossos pensamentos, às nossas emoções, né? De uma forma nós sentimos medo ou confusão, tá? Então isso aí pode nos atrair e atrapalhar, né? Não podemos, temos que saber lidar com isso, tá? E podemos também atrair entidades em busca de cura, tá? E isso não quer dizer necessariamente que a gente abriu uma brecha, não. Muito pelo contrário, tá? Essas entidades podem ser atraídas pela nossa luz, Como o padrinho Corrente me falou uma vez, tá? O bom médico é aquele que tem uma fila na porta, tá? Então, se nós realmente estamos firmados na corrente, desenvolvemos luz, aproveitamos aquilo que o Daime nos deu, nós vamos emanar uma luz, e essa luz vai atrair entidades em busca de cura. Então, muitas vezes nós sentimos um cansaço, um sono, um peso, né? Não quer dizer que a gente fez alguma coisa de errado, não. Pelo contrário, tá? É a nossa luz que atraiu muitas entidades buscando cura através do nosso trabalho na corrente. Então, a recomendação para essas situações, né, é o seguinte: não sair da corrente. Não sair da corrente. Se a gente sair da corrente, a gente perde a proteção da corrente e se expõe a essas entidades, tá? Perde a força que a corrente pode nos dar, nos prejudica, e nós não perdemos a oportunidade de ajudar essas entidades, tá? Essas entidades que buscam cura. E no caso das entidades negativas, a corrente ajuda a afastar essas entidades, tá? Então, pode ser o caso que nós, para ficar na corrente, temos que tomar menos Daime, né? Nunca devemos pular uma dose, tá? Podemos até não tomar muito a dose regular. Se a gente achar que for passar muito mal e esse mal-estar faça a gente se afastar da corrente, é melhor tomar menos Daime, tá? E ficar na corrente, aguentando cada hino, né? Mais um hino, mais um hino, mais um hino. Se a gente realmente tiver essa firmeza, a gente vai ver que a força, a luz e o amor vai voltar para nós, e a gente vai ou afastar as entidades negativas, ou então vai curar e iluminar as entidades que buscam cura através do nosso trabalho. E tanto no caso das entidades negativas, ou no caso das entidades que buscam cura, nós devemos evitar nos colocar como vítimas, devemos evitar querer se livrar do mal-estar ou daquela entidade que está atrapalhando o nosso trabalho. Isso é uma atitude egoísta, de falta de amor. Pelo contrário, nós devemos procurar orar e cantar na intenção da iluminação, da doutrinação dessas entidades, tá? Então, ao fazer isso, nós saímos da posição de vítima e nos colocamos na posição de beneficiadores, tá? Isso é muito importante, muito importante. E lembrando sempre, né, que ou nós iluminamos ou somos escurecidos, tá? Então é a nossa luz que vai afastar as entidades ou iluminar as entidades, tá? Então ou nós iluminamos ou nós somos escurecidos. E é sempre o amor que vai nos dar essa luz, que vai permitir tanto a gente afastar as entidades negativas que não suportam a luz do amor, e essa luz do amor é que vai também nos dar força para ficar na corrente, terminar o nosso trabalho bem e ajudar a iluminar, curar e doutrinar as entidades que foram trazidas até nós para serem beneficiadas pela nossa luz, tá? Então eu espero que tudo isso que eu falei hoje possa ajudar a todos vocês que estão me ouvindo aqui, tá? Gostaria de convidá-los a conhecer, né, o meu trabalho, né, em outras plataformas, com o meu canal no YouTube, que é Cláudio Igreja Invisível. Se vocês gostaram desse meu programa ou dos outros programas,
né? Vocês podem acessar eles lá na Rádio Cruzeiro Universal. Todos esses programas são gravados, tá? Esse, se não me engano, é o 12º programa. Existem outros 11 programas que poderão ser acessados, caso vocês tenham gostado desse meu trabalho aqui. Se vocês gostaram também, avisam os seus amigos, irmãos, né, da doutrina, para que também possam se beneficiar, caso vocês tenham gostado desse meu trabalho. Existe a minha página no Facebook, que é Cláudio José Miranda, tá? E estou aberto para interagir com as pessoas que queiram mais esclarecimentos, que tenham críticas, observações, tá? Que podemos nos relacionar pelo Facebook, pelo Messenger, ou pelos comentários colocados aqui no programa, na Rádio Cruzeiro Universal. Então, obrigado pela atenção de todos e todas, aguardando encontrá-los novamente num próximo programa.